mesmas coisas. Num segundo momento, ele já não obtém a sensação de prazer, mas o cérebro requer a presença da substância. Mesmo ele já não tendo aquela... Mesmo já não tendo. E essa é a satisfação. dependência instalada. Isso é químico. O crack ele provoca uma alteração numa área do cérebro. Ele diminui o fluxo cerebral, que é numa área frontal, que é responsável pelo raciocínio, por tomada de decisões. Sem falar que composto com essas outras substâncias que a doutora Silvia estava explicando, o dano para o organismo da pessoa deve ser um absurdo. Sem dúvida. Danos pulmonares, cardíacos, na mucosa respiratória. Doutora Silvia, que tipo de substância, assim, das mais estranhas a senhora já encontrou nesse tipo de situação aí, de misturas com o crack ou mesmo com a cocaína? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem as misturas que são diluentes, né? Que é aquelas que vão aumentar o volume de pó comercializado. Nesse caso, a gente encontra de tudo. Bicarbonato, talco, maisena, farinha, leite em pó, ou seja, essas mais diversas substâncias. Que causam problema também. Elas não é porque são substâncias que são utilizadas no nosso dia a dia que elas não vão produzir um dano em função da forma como está sendo usado também. Agora, o grande problema e o destaque que eu poderia dar são as substâncias adulterantes, que é aquelas que tentam de alguma forma imitar o efeito da cocaína, convencendo o usuário que ele está comprando uma cocaína que não esteja misturada. Então a gente tem os anestésicos locais, então, xilocaína, benzocaína. Nós temos alguns medicamentos como os anfetamínicos, então anfetamina, anfepramona, fenproporex. A gente já encontrou cocaína misturada com o sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra. E a gente tem encontrado, nós vamos até publicar um trabalho num congresso que vai ter agora, alguns medicamentos tipo antiparasitário, antihelmíntico, que também são misturados no pó de cocaína. A senhora me disse que já encontrou até veneno de rato em crack e cocaína. Então, na verdade, assim, acontece de vez em quando a gente ter fertilizantes e algum tipo de outras substâncias que poderiam ser nocivas. Mas assim, o veneno de rato que você está falando, que é mais comumente encontrado, ele não está misturado na cocaína. Ele é encontrado em outras situações. A gente faz muita análise, porque tem muitos casos de tentativa de homicídio, de suicídio, de danos com animais, mas não especificamente na mistura com a cocaína, né? Tá certo. Doutora Silvia, muito obrigado pela participação aqui no IPTV Comunidade. E o que chama atenção também, Marcos, ultimamente a forma de uso dessas drogas. Já se usa, como a doutora me falou agora há pouco, maconha com cocaína, cocaína com crack, ou seja, não é só a substância que está presente na droga, mas também as misturas que podem potencializar os efeitos destes narcóticos. Pois é, Marcelo, uma coisa acaba levando a outra, inclusive, muitas vezes, né? Obrigado pela sua participação no programa, obrigado, doutora Silvia, também. Falando nesse aspecto, doutor, dessa questão de uma droga que acaba levando a outra, ou mesmo de coisas que as pessoas compram achando que é droga e não é, já aconteceu algum caso assim extremo em que a delegacia acabou fazendo alguma apreensão e depois, no exame, acabou constatando que ali de droga mesmo não havia nada ou quase nada? Várias vezes eu vejo na delegacia as apreensões de substâncias onde você encontra a cocaína misturada com outros produtos e eu chamo até atenção numa apreensão que nós fizemos que tinha massa de fazer pão de queijo para aumentar o volume do crack. E isso aí inevitavelmente vai fazer um mal muito grande para a pessoa ingerir uma substância, muitas vezes sem o mínimo de higiene, o mínimo de cuidado. E não é raro você encontrar esse tipo de situação. E a porta de entrada que eu vejo para o consumo de substância entorpecente é uma droga chamada maconha. A maconha, ao meu ver, é a porta de entrada para o consumo de outras substâncias maléficas, tanto quanto a maconha, só que com poder de viciar muito maior. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta. O
Tráfico de drogas e o vício em crack são discutidos hoje no EPTV Comunidade. Falamos com a psiquiatra Renata Rigatti e o delegado Oswaldo Dias Júnior. Vamos ver agora uma reportagem que vai nos ajudar a entender o efeito do crack no organismo de uma pessoa. A dependência química, como a doutora Renata inclusive já mencionou, pode surgir na primeira vez que a droga é consumida. Este jovem experimentou o crack aos 12 anos. Só aos 17 percebeu os estragos que a droga já tinha provocado. Não tinha mais confiança da família, todo mundo ignorava na rua. O crack é a droga mais agressiva que existe no Brasil. Essa fumaça é inalada muito quente e ela vai lesar do dedo que está segurando o cachimbo ou a latinha até o lábio, a boca, todas as vias respiratórias e o pulmão. Durante vários dias acompanhamos o comportamento de jovens e adolescentes que consomem o crack no centro de Campinas. Este menino, sentado na grama, fuma a pedra e em questão de segundos começa a se agitar. A reação ocorre desta forma. Depois que o crack é queimado, a fumaça da cocaína presente na droga passa pelo pulmão, cai na circulação e atinge o sistema nervoso central. No cérebro, aumenta a quantidade de uma substância, a dopamina, que dá uma sensação maior de euforia e poder. A coordenação motora diminui e altera os sentidos da audição, do paladar e do olfato. De acordo com os médicos, todo esse caminho que a droga percorre no organismo ocorre em apenas 10 segundos. Além de afetar os sentidos, o crack provoca uma sensação de prazer que não é comparada a nenhuma outra atividade, incluindo o sexo. Por isso, a dependência pode ocorrer logo na primeira vez, quando a pessoa experimenta a droga. A especialista diz ainda que, no caso das crianças, as consequências podem ser irreversíveis. O usuário de crack não sente necessidade de dormir e nem de se alimentar. Então, essa criança tão pequena vai desenvolver um quadro de desnutrição. Lembrando que as imagens que aparecem aí nessa reportagem também, que nós vemos usuários de crack, foram feitas na mesma época da primeira reportagem desse programa, aproximadamente um ano, no período entre março e maio de 2010. Portanto, são imagens de arquivo aqui da EPTV. Doutora Renata, para a gente explicar mais esse assunto, que a senhora inclusive já abordou também, que é a questão dessa velocidade da dependência. Depende também da disposição do organismo de cada pessoa. Sim, como eu falei anteriormente, depende de fatores genéticos e da composição, desde índice de gordura corporal até sensibilidade de receptores cerebrais. Isso interfere muito pouco no fato de que o crack é uma droga devastadora. Tá certo. Nem sempre essa diferença de tempo é importante porque vai chegar na dependência. É o tipo de informação que impressiona mais do que é relevante para fins de tratamento, inclusive, não é isso? É uma informação que assusta, mas de qualquer forma tem coisa mais importante e mais grave para ser esmiuçada nesse assunto do crack. É que dificilmente o indivíduo ele começa o uso de substâncias pelo crack. Ah, é? Ela não costuma ser a primeira? Não. Não. A doutora até tinha mencionado, né, doutora? A maconha acaba sendo o primeiro degrau de uma escada aí. A maconha, se a gente falar das drogas ilícitas, mas não dá para esquecer do álcool. Tá. O álcool ele também induz as outras. Tem um uso, quimicamente não induz, mas a pessoa vai atravessando barreiras. Então, o álcool, no Brasil, a gente tem um início de uso muito precoce, que muitas vezes é feito dentro de casa. Os pais mesmo acabam ensinando os filhos. Um fator de proteção que protege do indivíduo não desenvolver uma dependência é um ambiente protegido e livre de qualquer droga, incluindo o álcool. Então, o crack ele acaba sendo o fim de uma carreira de uso de várias substâncias. Por isso que é conhecido como a chegada no fundo do poço, o envolvimento com crime, com prostituição. Aí é pelo efeito químico e porque já tem anos de evolução até chegar ali. Tem um aspecto social ligado ao álcool que acaba, vamos dizer assim, colocando no caminho da pessoa as outras drogas de uma forma até mais fácil ou mais rápida. Por exemplo, a pessoa começa a beber, aí ela tem um grupo de amigos ali. Nesse grupo, além de beber, tem aquele que, por exemplo, usa maconha. Ela já vai ficar curiosa. Esse caminho a senhora costuma ver muito acontecer? Sim, o álcool, ele tem, primeiramente, embora ele seja um depressor do sistema nervoso, ele tem um primeiro efeito euforizante.
Então, ele derruba um pouco a censura. Abre porta para alguns comportamentos que um indivíduo não desenvolveria se não tivesse a presença da bebida. A maconha também funciona como ela abre algumas portas que ficariam fechadas sem a substância. A timidez seria uma? A timidez seria uma. Então, uma coisa que é importante falar é que muitas pessoas se envolvem com substâncias como uma forma de automedicação. Principalmente na adolescência ou início da vida adulta. Então, trata sintomas depressivos, trata timidez usando álcool. Então, aquele adolescente que é tímido, que não consegue interagir com um grupo, através do álcool, da maconha, ele acaba atingindo um nível de socialização que ele não conseguiria sozinho. Então, faz parte do tratamento você avaliar a presença ou não de comorbidades. Nas mulheres isso é muito comum, tratar a depressão com álcool, com maconha, e vai seguindo e chega no crack. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto da polícia. Como é o trabalho da polícia no combate a esse tipo de prática? Vocês, até que ponto tem ganhado importância a participação do cidadão com denúncias, por exemplo? Vocês têm notado alguma diferença nesse aspecto, pelo menos na área da DISE? A Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, ela, no último ano, nesse último ano que se passou, focou na investigação do trabalho de inteligência para a identificação dos grandes traficantes que atuam na nossa região. E também uma atenção especializada no sentido de se identificar aqueles traficantes que atuam nos bairros, os chamados gerentes dos bairros onde a droga é disseminada. Mais especificamente nessa área central, onde houve a reportagem no primeiro bloco, nosso trabalho de inteligência identificou o seguinte: a grande maioria das pessoas viciadas em droga, elas utilizam o tráfico para se subsistir, para a sua subsistência ser saciada. Quer dizer, é para o consumo próprio inicialmente, pelo menos, ou seja, é para ela abastecer o próprio vício, alimentar o próprio vício. Ela consegue 10 pedras de crack, ela vende 8 e fica com 2, como forma de pagamento, para poder sanar aquele vício. Não entra nem dinheiro ali na negociação. Não entra nem dinheiro. O trabalho de inteligência que nós fizemos na área central identificou exatamente esse tipo de situação. E nós identificamos, prendemos diversas pessoas na área central. Nós tivemos um número de flagrantes, a própria perita no segundo bloco disse, nunca se apreendeu tanta droga, nunca se teve tantas prisões em flagrante. As nossas cadeias estão superlotadas. Será que esse é o caminho? A sociedade quer isso, que coloque cada vez mais pessoas na cadeia, o pequeno, o médio, o grande traficante. Será que essa é a solução? É isso que eu pergunto. Eu entendo que o trabalho policial importante é de suma importância, mas ele tem que estar junto, casado com a questão médico, com a questão psicológica, com a questão social. Vamos encerrar esse bloco para a gente voltar a esse assunto, inclusive da ação da polícia, do papel da polícia nessa questão do tráfico, logo depois do intervalo. Qual o caminho para enfrentar o tráfico e o consumo de crack? Tentamos apontar alternativas para esse grave problema conversando com a psiquiatra Renata Rigatti e o delegado Oswaldo Dias Júnior. Doutor Oswaldo, a gente comentava a questão da ação da polícia, né? Será que resolve você pegar a pessoa que de repente é um usuário, um dependente, e tentar prendê-la? Ou mesmo quando você prende os traficantes, será que essa ação, isoladamente, consegue dar uma resposta para a sociedade com a questão da droga? Eu gostaria de aproveitar, até lembrando uma entrevista que foi feita com o senhor mesmo, muito tempo atrás, em que o senhor mencionava que a legislação, muitas vezes, acaba dificultando a ação policial. Ainda é o seu entendimento isso? E em que ponto a lei atrapalha, muitas vezes, por ser branda demais?
eu tenho uma situação na delegacia que é comum. O uso do adolescente para fazer a mercancia irregular da droga. Porque o adolescente não pode ir preso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado para proteger o adolescente. Mas da maneira com que ele é aplicado hoje no nosso país, ele está sendo usado como uma arma do traficante contra o adolescente. O adolescente, ele não tem penalidade alguma, né? Ele tem medida socioeducativa que muitas vezes se demonstra ineficaz. Durante investigações de fatos concretos, já descobrimos e vimos situações em que traficantes exigem a presença de adolescentes na mercancia pela fragilidade da lei. E a dificuldade de encontrar soldados para o tráfico maiores de idade em decorrência da repressão policial, cuja pena hoje foi aumentada. Com relação à importância do flagrante quando nós falamos de ocorrências envolvendo o tráfico, doutor, até recordando também uma imagem que a gente mostrou hoje no programa, em que a Guarda Municipal abordava as pessoas, mas elas tinham acabado de esconder ali perto mesmo o que estava com elas e acabaram soltas, enfim, não foram nem detidas. É o tipo de situação em que o policial, o agente, fica com as mãos atadas? Quando você tem esse tipo de realidade, é preciso que a droga esteja com a pessoa efetivamente? Se estiver perto, não pode ligar uma coisa a outra? Como é que funciona a mecânica desse flagrante? Tudo depende da investigação, né? Na Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, nós usamos vários tipos de alternativas de investigação para se chegar ao traficante e fazer